Olá, hoje eu estou com o Marcel Powell, violonista de primeira e filho do Baden Powell. Tudo bem, Marcel? Bem, Fala pra gente como que era a sua infância com seu pai, a sua relação com ele, e como que você começou a querer fazer música, se foi com ele, foi influência dele? quer dizer assim, na verdade a minha infância eu tive uma relação muito forte com ele e tinha muita música lá em casa que rolava. Festas e várias reuniões musicais. Então eu fui criado nessa atmosfera desde novo. E lá para os 9, 10 anos de idade é que eu fui decidir esse caminho pela música. E ele foi meu professor e eu fui pedir para ele me ensinar. E aí, desde então, ele se mostrou um pouco impaciente, dizendo que não sabia muito da aula, mas ele viu que era uma coisa que estava partindo de dentro da gente, né? Quando eu falo da gente, eu falo do meu irmão também, que é pianista, que aprendeu música com ele, embora tenha aprendido o seu instrumento, que é o piano, o meu irmão Felipe, uma outra professora, mas a música ele aprendeu com meu pai. Então ele iniciou esse aprendizado para a gente, e logo com 3 meses de aula de violão que eu estava tendo com ele diariamente, eu fiz uma estreia com ele aqui em Copacabana, lá no Hotel Merindia, que tinha uma boate ali embaixo chamada Rio Jazz Club. Que ele estava fazendo uma temporada lá que ele fazia, quando se fazia temporada ainda aqui no Rio de Janeiro, né? E aí ele estava fazendo uma temporada que eram 3 meses, mais ou menos, 2 meses de temporada, 3 meses de temporada. E estava no final da temporada e ele decidiu que no último dia, que eu já estava tendo aula já há 3 meses, ele decidiu que no último dia nós íamos participar do show. E aí que começou a minha vida profissional. Eu tive todo o meu aprendizado musical e violonístico com meu pai. E aí depois vieram discos, viagens e, enfim, vários shows e eu tive uma ligação muito, muito forte com meu pai, sim. Ele era muito exigente, né? Sim, Dizem. sim. Não, ele era, assim, ele não teve nenhum aluno que não fosse eu. Acho que ele teve mais um na infância ou alguma coisa desse tipo, mas enfim, aluno por muito tempo, ou por tanto tempo quanto eu tive aula, eu acho que foi só eu. E ele era bastante exigente, sim. Ele era um professor bastante. Mas eu não reclamo disso. Eu acho isso que só me ajudou, porque hoje eu sou profissional da música. Ano que vem eu faço 25 anos disso. Embora, assim, eu tenho 34, eu faço 35 no ano que vem, mas eu comecei muito cedo. Eu comecei com 10 anos, né? Praticamente. Então, eu não reclamo dessa exigência que ele tinha, dessa rigidez musical que ele tinha com a gente, porque assim só me ajudou. Ele me ensinou a disciplina musical, ele me ensinou que precisa estudar, ainda que você tenha talento, você precisa se dedicar. E eu sou muito grato a ele por isso, com certeza. E você se incomoda, porque querendo ou não as pessoas comparam, né? A gente vê isso com outros filhos de outros Sim. músicos e tem aquela comparação. Você se incomoda? Como que você lida com isso, com essa comparação? Então, isso aí foi algo que, assim, o que acontece? Quando eu escolhi minha profissão, que foi ser violonista, eu tinha 10 anos de idade. E quando você tem 10 anos, você não sabe se seu pai é o Pelé ou se é um Zé Ninguém, né? Obviamente que todo mundo tem o pai como herói. Então, quando eu escolhi, eu tinha meu pai como herói e tenho até hoje, mas eu não tinha noção dessa magnitude que ele tinha como músico. Então, para mim, nunca foi uma coisa que me preocupou nessa época. Quando eu tomei conhecimento dessa grandeza de músico que ele era, eu já era profissional na música e então meio que não me afetou tanto assim. Claro que eu tenho uma consciência e eu procuro sempre dar o melhor de mim em cada apresentação, estudo, enfim, diariamente, independente de qualquer coisa. Mas assim, é uma coisa que eu sempre digo assim, quando eu tomei conhecimento eu já era profissional e quando eu não conhecia, eu estava aprendendo e vê-lo tocar sempre me fascinava. Então assim, as comparações que eu sei que existem, mas eu sempre digo o seguinte, se me comparam com ele, é bom, né? Claro que eu não tenho nenhuma pretensão de ser. Imagina, eu acho que ele foi o único, como todo músico é o único, né? E a gente faz o que pode, quer dizer, eu sempre procuro dar o melhor de mim, eu me inspiro muito nele, eu não tenho nenhuma pretensão de ser como, nem igual, quer dizer, pretensão a gente almeja, mas assim, achar que eu sou como, nunca, assim, eu acho que ele era o único e ele me inspira até hoje, enfim, é isso, eu acho que
A gente precisa ter alguns ídolos. E ele era um dos meus ídolos, como ele é até hoje. Eu tenho outros juntos com ele, né? Junto com ele. Você começou a compor, né? Quando que foi isso? Eu não me considero muito compositor. Assim, eu tenho algumas composições, fiz uma para minha esposa, fiz algumas outras. Eu acho que eu posso contar nos dedos de uma das minhas mãos. Assim, eu não tenho muitas composições. Eu admiro muito quem é da minha idade, músicos que eu vejo e que estão numa fase de compor direto, porque eu acho que aí é que rola uma renovação. Então eu acho que a gente precisa. Eu sou, assim, essencialmente eu me considero um intérprete, né? Eu gosto muito de criar em cima da música dos outros, criar arranjos, ideias, enfim, quando gravo meus discos. Mas compor uma música inteira, eu tenho algumas, mas eu não me considero assim um compositor e tal. Eu acho que um compositor, enfim, tem outros que eu considero que estão na minha frente aí muito, assim. Eu tenho algumas poucas músicas, como eu falei, posso contar nos dedos da mão, de uma das minhas mãos, né? Você chegou a conhecer o Vinícius? Vinícius foi parceiro do seu pai. Quando eu nasci, que foi em 82, o Vinícius já tinha falecido porque ele morreu em 80, né? O meu irmão, que é músico também, que nasceu em 78, ele viu o Vinícius com 2 anos de idade, ele tinha 2 anos, né? Porque o Vinícius tinha uma parceria grande com seu pai. Assim, eu acho que na verdade a parceria do meu pai se divide em dois grandes compositores, em dois marcos da vida do meu pai, que é o Paulo César Pinheiro, mas em primeiro lugar veio o Vinícius, né? Que foi o poeta que já era parceiro do Tom, já era parceiro do Carlinhos, e já tinha algumas músicas já conhecidas, e aí ele convidou meu pai para poder fazer uma parceria com meu pai, e o meu pai aceitou, ficou feliz da vida, e a parte de composição deles é que começou a dar notoriedade ao meu pai. Quer dizer, ele era um instrumentista, meu pai, um intérprete, mas ele também era um compositor popular, que tinha músicas que estão na boca do povo até hoje. E aí foi isso, quer dizer, foi isso que deu notoriedade, quer dizer, foi dessa forma que a coisa aconteceu com meu pai, né? Foi dessa forma. Fala sobre os seus próximos projetos, aí o que vem, o que a gente pode esperar. Então, eu tô com um projeto que eu tô feliz da vida, que eu tô com um disco novo, vem a ser o meu 7º disco, que é um disco que eu gravei só músicas do meu pai. Eu nunca fiz isso, até por uma questão assim, eu acho que da coisa ser muito óbvia, né? Quando eu comecei assim, a gravar meus discos, eu quis de uma certa forma gravar tudo aquilo que meu pai não havia gravado ainda. Não porque eu tivesse algum problema, absolutamente, mas é porque eu acho que você precisa trilhar um pouco o seu caminho, assim, procurar um pouco criar a sua identidade musical. Então eu quis um pouco me desvencilhar, embora sempre nos shows eu sempre toquei coisas do meu pai, sempre falei. E aí eu quis gravar coisas que ele não tinha gravado e que não eram feitas por ele também. E aí eu gravei 6 discos assim, né? Que é o meu disco, o meu 6º disco eu gravei só coisas do Zequete. Mas as pessoas sempre comentando sobre eu gravar alguma coisa do meu pai, fazer uma homenagem, parará. E eu acho que agora que eu já gravei 6 discos já é, assim, não é nada demais, assim, mas enfim, já é alguma coisinha. Eu falei, eu acho que agora eu posso gravar um disco inteiro, que eu já tenho um pouco de identidade, eu acho que eu já tenho algumas coisas que eu posso imprimir nas músicas do meu pai, algumas ideias minhas e tal. E eu gravei agora esse disco que se chama Só Baden, que eu quis convidar alguns músicos, alguns dos melhores músicos, diga-se de passagem, que é o Vitor Biglione, que é um grande guitarrista, Gilson Peranzetta, que é um grande compositor, pianista, maestro, arranjador, Hamilton de Holanda, que a gente considera aqui no Brasil um dos maiores do mundo no seu instrumento, que é o bandolim, o grande Daniel Migliavaca, que é um músico de Curitiba, está morando em São Paulo, um grande bandolinista brasileiro. E eu vou estar fazendo esse show aqui no Rio e também fora do Rio, Bahia, enfim, a gente está viajando. Eu já tenho viajado com esse show e eu estou muito empolgado com esse projeto. O disco já está gravado e eu estou aí negociando com uma gravadora. A gente está fechando aí todos os detalhes para a gente poder lançar o disco e eu estou muito empolgado com esse projeto. Eu tenho essas outras formações que eu também pretendo gravar, que é com a Itamara,
Com o Vitor Biglione eu tenho um duo que já dura algum tempo, já viajamos bastante pelo Brasil, eu também tenho a intenção de gravar esse duo, quer dizer, eu tenho muita formação de duo, né, que pode virar disco. Então, assim, tem esse projeto que está já em andamento e esses dois próximos, que é esse duo com a Itamar e esse duo com o Vitor, que eu tô vendo aí se a gente grava, enfim, se vira disco, porque eu acho que vale a pena, enfim, é uma formação que eu gosto muito de fazer. Então, eu tô com esses projetos aí para poder sair. Só mais uma, tá? Prometo. A gente vê você com uma intimidade com o violão absurda. Você estuda ainda todo dia? Esses dias eu conversei com o Toquinho e ele estuda todos os dias. Meu pai estudava todo santo dia 4, 5, 6 horas de violão por dia, quer dizer, isso para manter o instrumento, quer dizer, então, porque assim, nós que somos instrumentistas, isso demanda da gente. É como alguém que vai para o escritório todo santo dia trabalhar, quer dizer, no caso a gente trabalha em casa, mesmo quando não está em cima do palco, independente de ter show ou não, a gente está trabalhando, quer dizer, não é uma coisa que quando tem show a gente estuda, não, porque se a gente abandonar um mês o instrumento e tem um show na semana seguinte, quer dizer, então assim, eu estudo, tem que estudar, quer dizer, meu pai me passou essa disciplina de estudar, isso foi uma das coisas que ele deixou, posso dizer assim, um legado, né? Eu via ele estudando com 40, 50 anos de carreira, eu que comecei ontem, digamos assim, comparado a ele, como é que eu não vou estudar, né? Então, sim, eu estudo todo dia, sim, é preciso, mas eu faço isso, assim, é aquilo que eu digo, eu fiz da minha profissão meu lazer e nunca mais trabalhei, porque é uma coisa que eu amo, embora tenha uma demanda, quer dizer, não é uma coisa que... As pessoas, às vezes, veem muito glamour na nossa profissão, mas elas veem glamour porque a gente faz com prazer, não é porque é uma coisa que não demanda ou que seja fácil. É fácil no sentido que a gente gosta, mas é uma coisa que demanda uma certa rotina e uma disciplina, porque você se torna o seu próprio patrão. Quer dizer, o cara quando contrata o seu show, ele não quer saber se você está estudado ou não, ele contrata, você chega lá e tem que estar pronto. Então, quer dizer, eu sempre me mantenho estudando, independentemente da agenda, porque é preciso, a gente não sabe quando vai ter show, se vai ser no dia seguinte. Eu estou sempre tocando, graças a Deus, mas enfim, sim, eu me mantenho estudando cotidianamente 4, 5 anos. Eu acho que todo instrumentista estuda isso. Qualquer um que você for perguntar, que você for entrar nesse assunto, nessa questão, Hamilton de Holanda e Amando Costa, que são grandes, que eu sou fã, com certeza eles também passam por isso, quer dizer, é necessário, não tem por onde, né? E você arrasa. Parabéns, adorei o show. Obrigada pelo bate-papo com a gente. Obrigado por ter feito essa entrevista e obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Valeu.